Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou trazer um formato diferente de vídeo, que é como se fosse um vlog assim, mais pensado como uma descrição do processo aí das minhas leituras, um pouquinho do que eu estou pensando, do que eu estou passando, né, ao longo desses dias. E esse vai ser o primeiro vídeo nesse formato. Então eu vou contar um pouquinho sobre como foi o meu mês de outubro, que foi um mês bem atípico assim na minha vida. Nesse mês de outubro eu estava de férias, então eu viajei com a família da minha namorada lá para a Itália e a gente visitou 3 cidades. A gente visitou Roma, Siena e Florença. Em Roma, a gente visitou os locais históricos mais conhecidos, então a gente passou pela Piazza Navona, a gente visitou o Coliseu, a gente visitou a Catedral de Santo Inácio, a gente visitou a Basílica de São Pedro Acorrentado, que é onde está a escultura do Moisés e todas essas obras ali que tem, né, em Roma. A gente conseguiu ver as inúmeras igrejas que tem em Roma. Então em Roma, cada local que você passa, que você está andando, você vê uma portinha, é uma igreja, uma mais maravilhosa que a outra. Então isso que eu achei muito legal de Roma, que tudo é muito gigantesco, é tudo magnânimo, é tudo grande, é tudo pensado como se fosse vezes 10, vezes 20. Então para mim foi uma experiência muito legal. Eu nunca tinha saído do Brasil, então para mim foi algo bem diferente ter esse contato até com a cultura italiana. Lá também a gente visitou o Vaticano, que eu acho que o Vaticano não caberia só em um vídeo tudo que tem lá dentro, porque a gente fez uma visita guiada, com uma guia brasileira inclusive, que a gente visitou o museu, a Capela Sistina e nos deu entrada à Basílica de São Pedro. E que assim, é algo fora da realidade, né? É algo totalmente diferente do que a gente tem noção aqui. É muito bonito, é muito gigantesco, é muito detalhado, tudo tem uma história, tudo tem um porquê. A gente fez a passagem pelas tumbas também, então a gente viu a tumba de São Pedro. É simplesmente incrível aquele lugar, é indescritível. Só estando lá para saber a energia e a beleza daquele lugar, porque realmente é muito bonito. Lá também a gente visitou o Senado e o Coliseu, né, que são duas visitas bem próximas assim. E isso, junto também com a visita do Vaticano, me trouxe muito o pensamento de origem da nossa civilização, né? Tudo que a gente construiu no Ocidente vem deles, vem desse povo, vem dos romanos. Tem até aquela brincadeira que quantas vezes um homem pensa no Império Romano por dia, mas é justamente isso. Estando lá, a gente percebe o quão gigantesco e o quão eles têm e o quanta influência eles têm na nossa vida ocidental. Basicamente, o Ocidente inteiro vem deles, então a cultura, muitas das coisas vêm deles. A gente só fala o português porque existiu Roma e existiu o latim. Então, assim, é algo que quando você está vivendo e quando você vê com os seus próprios olhos a grandeza daquele local e de tudo que eles construíram, é que você percebe o quanto a gente é influenciado há mais de 2000 anos por essa civilização. Na sequência, a gente saiu de Roma e a gente foi para Siena. Então, em Siena a gente participou do casamento de uma familiar da minha namorada e né, ali em Siena e aos arredores a gente visitou várias cidades menores. Então a gente visitou uma abadia, a gente visitou San Gimignano. Então a gente conseguiu ver bem como era essa vida nos burgos medievais, como que era totalmente fechado, uma vida bem protegida, digamos assim, né? Toda murada, com todas as relações sendo ali na parte de dentro, apenas a parte da agricultura na parte de fora. Então, assim, foi bem legal, porque a gente consegue conectar bem o que a gente estuda em história desse período medieval, onde as civilizações estavam fechadas por medo, né? Em locais restritos, murados. Então foi muito legal ter essa experiência, ver como é, porque aqui no Brasil a gente não tem nada como isso, né? Quando você vê
na realidade como é, fica muito mais fácil de você imaginar quando você faz as leituras, até mesmo quando você faz as leituras de ficção que eles citam como eram, porque para eles é uma realidade muito próxima, né? Pra gente é muito distante. Então, tendo esse contato, fica muito mais fácil de imaginar as passagens e as leituras de ficção. Na sequência, a gente foi para Florença. E lá a gente tem toda a região ali da Santa Maria del Fiore, então a gente visitou o batistério, a gente visitou o campanário, a gente entrou dentro da igreja, viu a história da Santa Reparata, que era os primórdios da Santa Maria del Fiore, então como se deu a passagem do tempo e as catedrais e capelas que existiam ali até chegar a Santa Maria del Fiore. Então a gente subiu no campanário, então a gente viu a cidade de Florença lá de cima, do alto das escadas, gigantesco. Pensar que tudo aquilo foi construído em 1400 e que eles não tinham nenhum guindaste, nenhum tipo de energia elétrica, nenhum tipo de motor a combustão, e eles construíram algo tão gigantesco. Se eu não me engano, tem 82 metros de altura essa torre que a gente subiu, toda de degrau, toda detalhada, muito bonito, muito bem feito, né? E com a inteligência dos arquitetos e dos construtores da época para conseguir construir algo tão gigantesco e que dura até os dias de hoje. Então você fica pensando, né, como que aqueles caras conseguiram construir isso numa época com tão baixa tecnologia. Além disso, a gente visitou também a Galeria Delio Uffizi, ou seja, a gente conseguiu ver as maiores obras, né, da época do Renascimento. Na Galeria Delio Uffizi, por ser um local que a gente queria muito visitar também, a gente pegou um guia em português para ele nos explicar melhor como aconteciam as coisas, por que daquilo. Então lá ele foi passando pelas salas do museu e contando sobre a história dos Médici, a história do Renascimento, como que se deu essa transição. Então eu achei muito legal porque lá eu vi os quadros do Botticelli, do Rafael, do Da Vinci, do Leonardo, do Donatello. Então realmente você vê na realidade o que você via nos livros de história e nos livros de arte. É incrível, né? A capacidade que o ser humano chegou de detalhamento, de construção, de representação do real. Porque realmente a gente vê os quadros do Leonardo da Vinci, é algo indescritível, assim, o detalhamento. Os quadros do Michelangelo, que ele pintou um quadro só, né, mas que tem os afrescos também, é algo surreal, porque você consegue ter exatamente ali o detalhamento dos músculos de cada personagem naquela imagem. Porque ele era um estudioso muito grande de fisiologia, né? Das partes do corpo humano, da musculatura e tudo. Então, realmente era algo incrível. Você vê na realidade tudo aquilo que você estuda por anos no colégio, tanto em história quanto em arte. E partindo agora um pouco para a parte das leituras, como eu falei, né? Como eu fiz essa viagem, eu fiquei 2 semanas fora, eu acabei diminuindo um pouco o ritmo de leitura, até mesmo para conseguir aproveitar esses locais. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para visitar, muita coisa para conhecer nesses locais, então você acaba deixando um pouco de lado, né? Eu acabei preferindo experienciar mais do que ler, então, mas mesmo assim, no avião eu li, nas viagens de trem que a gente fez lá eu li, alguns dias eu também, no tempo que eu estava mais livre, eu consegui ler. Mas, de forma geral, um balanço de outubro foi que eu comecei a ler o Confissões, do Agostinho, estou quase na metade já, então é um livro muito legal, muito tranquilo, é relativamente leve de ler, porque ele conta literalmente a confissão do Agostinho, né? Então são passagens da vida dele, reflexões sobre isso. Eu estou gostando muito do livro. Ao mesmo tempo eu continuo lendo também o Contos Inacabados, do Tolkien, que é uma leitura mais despretensiosa, assim, que é uma leitura mais para relaxar, assim, então é uma leitura mais leve, que eu chamo. Então eu continuo lendo os Contos Inacabados e eu comecei a ler também esse mês o livro O Evangelho Explicado, O Evangelho de Jesus Explicado, do Centro Dom Bosco, que ele é um livro de quase 800 páginas, ele é um compilado dos 4 evangelistas, né, do Lucas,
do Mateus, do Marcos e do João. Eu tô lendo porque eu quero começar a me aprofundar mais na história de Jesus, né? Da história de Cristo e futuramente na história da igreja e toda a história, né, cronológica até os dias atuais. Então esse é o início dos meus estudos sobre isso e eu escolhi essa obra do Centro Dom Bosco porque eu já vi que ela foi muito bem recomendada. Ela é muito detalhada, eu estou gostando muito, e ela traz mapa, ela traz linha do tempo, ela traz imagens de como é hoje em dia aquele local. Então assim, ela é uma obra muito boa e eu recomendo a todos também que usem ela. Eu estou bem no começo, então conforme eu for estudando mais, eu vou falando mais aqui nos vídeos. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Esse vai ser um novo formato mais de acompanhamento, não vai ser tanto de análise assim de livros. Esse primeiro mês foi um pouco diferente porque eu estava viajando e estava de férias, mas nos próximos meses eu vou focar mais nas leituras e no que eu estou fazendo e a minha rotina de leitura durante os meses. A minha ideia é trazer esse vídeo uma vez por mês para não ficar maçante e não ficar repetitivo. Até mesmo porque eu tenho outros compromissos, tanto de faculdade quanto de trabalho, né? Então eu não quero também deixar prolixo esses vídeos. Se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o curtir e até o próximo vídeo.